Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais um mapa mental de livros. E eu confesso que esse livro não é que ele me deu um trabalho, mas os últimos livros que eu fiz o mapa, eles estão interconectados. E para falar do segredo, que é o objetivo deste vídeo, eu me preocupei primeiro em que eu enxergasse todas essas conexões pelo seguinte: cada livro é como se fosse uma peça de um quebra-cabeça. E se você não monta esse quebra-cabeça, você não consegue muitas vezes levar esse livro para a prática. Por isso que até aqui na Borelli Academy, eu sempre oriento os clientes escolherem o que eles vão ler, estudar com base no momento que eles estão. Porque senão você desfoca demais e não canaliza essa energia, esse conhecimento. Claro que estudar assuntos que às vezes não faz parte ali do seu processo ajuda a ampliar a mente, mas isso tem que também fazer parte fora de um contexto, né? Como um final de semana, alguma coisa do tipo, para relaxar mesmo. E este livro, esse layout aqui, ele é o seguinte: diferente dos outros, eu não vou disponibilizar, então capte a informação da melhor forma. Por quê? Eu vou construir um curso dentro do Clube Skills que trata sobre a lei da atração. Eu vou dar um outro nome, né? E eu vou fazer um apanhado de tudo que eu aprendi, porque eu pratico, só que com essa reciclagem de conhecimento agora eu tenho uma ferramenta que contribui mais ainda. De qualquer maneira, eu vou fazer uma explicação, mas essa ferramenta, que eu ainda vou melhorá-la, ela vai ser parte aí de um curso que fica dentro do nosso Clube Skills. Clube Skills é o clube de habilidades que é onde você desenvolve diversas habilidades, você acessa aí por um ano e tem acesso a diversos conteúdos dentro de uma trilha de aprendizagem. Não são cursos soltos, mas eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você conhecer pelo menos o clube, tá bom? E também vou deixar o link para você comprar o livro O Segredo, caso você ainda não tenha. Então, qual é a base desse diagrama? Violão. Existe aqui uma base de um violão com as cordas, tá? É com base nisso aqui que eu vou fazer a explicação. Então, eu quero que você se imagine aqui onde está essa foto. No caso, eu coloquei minha foto. E eu quero que você imagine que você está alcançando uma vibração que é a mesma tonalidade da maior vibração que a gente possa ter dentro de uma escala de vibração que eu já vou explicar. Então, nós, seres humanos, nós somos feitos com uma precisão nanômetra. Significa que a gente é um projeto muito complexo e maravilhoso. Só que muitas vezes a gente não para observar o quanto nós já somos um milagre, né? Até porque a banalização do dia a dia e a falta de reconexão com o divino faz com que a gente se perca, né? E a vida é uma experiência quântica. Então, quando a gente fala, física quântica, eu não acredito, saia do vídeo. Porque realmente é importante você retomar a sua existência. A sua existência é quântica. E quantidade, a gente está falando aqui de precisão nanômetra, que a quantificação das coisas gera energia, e tudo é energia. Então a própria vida é uma experiência quântica. Bom, então como que funciona, assim, de uma forma bem macro, para você entender, e cada coisa que eu falar aqui vai puxar um vídeo anterior, e aí depois você pode buscar, tá? Que eu acredito que seria muito importante você assistir os outros vídeos, senão não vai ter sentido. Então, a primeira coisa é você saber o seguinte: toda vez que você tem um pensamento, você está tendo um combo de energia. É uma energia, é uma força. E essa força, ela ultrapassa a barreira aí do seu corpo e ela atinge o vácuo quântico. O que é o vácuo quântico? O ar, o éter, né? Então,
Aí você fala, nossa, mas eu não acredito. Um exemplo, tá? Então, ouça a sua voz, porque você pratica isso quando você fala. Para quem fala com a boca mesmo, com as pregas vocais, você movimenta o ar e esse ar ele gera ondas e o ouvido humano ele capta essas ondas e transforma em impulso elétrico, ou seja, a própria comunicação quântica acontece quando você abre sua boca, tá? Então é só questão realmente de retomar a existência, mas indo um pouquinho mais longe, o pensamento, eu estou simbolizando ele aqui como um bumerangue, tá? Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Então, o que é um bumerangue? O bumerangue, quando você joga, ele tende a voltar para você. Então, todo pensamento é uma quantidade de energia, uma onda, que vai, só que ela reflete no espelho cósmico e volta. Esse espelho está sendo simbolizado pelo universo. Então, no livro sobre o Ho Oponopono, eu li uma passagem que fez muito sentido para mim, que é uma forma de pensamento que você pode ter a partir de agora. Para esse momento e observa tudo ao seu redor. Tudo que for positivo ou negativo e está no seu campo de visão, você está criando isso. Porque você é responsável 100% pelo seu mundo ao seu redor. Então, se você vê violência, é porque dentro do seu mundo tem violência. Se você vê riqueza, é porque dentro do seu mundo tem riqueza. E assim sucessivamente. Cada pessoa tem uma experiência humana individual. Por isso que a gente vive num mundo de diversas possibilidades. Porque cada ser é uma probabilidade de existência. Só que todas as existências se conectam. E por isso e por conta disso, a gente pode entender como que essas leis de conexão funcionam, que acaba sendo então a lei da atração, mas antes da lei da atração, que tem um lugarzinho certo, seria a realidade quântica, tá? Então o seu pensamento ele vai e ele se conecta no caminho com aquilo que tem semelhança. Então, por isso que tudo parte do pensamento, porque a intenção da criação de algo, você coordena a junção do pensamento, e aí pela atenção, que é o fermento que faz os objetos crescerem, e você dá foco. Então, se você aprende a gerenciar a sua forma de pensar, você, de qualquer maneira, sempre vai estar utilizando esse meio e que ele vai se conectar essas ondas com aquilo que está mais semelhante com aquilo que você enviou, tá? Aí você fala, nossa, Ellen, como que eu posso melhorar minha forma de pensamento? E é aí que a gente faz a ligação com o primeiro vídeo, com um dos primeiros vídeos que eu fiz mapa mental, que foi o livro Inteligência Positiva. No livro Inteligência Positiva, você pode melhorar esse ponto aqui. Por quê? Por que isso aqui acaba tendo que se transformar num treinamento? Porque aqui é uma imagem montada. São as peças de um quebra-cabeça que eu montei, só que cada peça ela precisa ser entendida, senão não tem sentido para você. Então, se você quiser melhorar nesse exato momento isso aqui, acesse o vídeo que está aqui no nosso canal, Inteligência Positiva, e aí ele vai falar exatamente sobre isso. Por quê? Você pode mandar negativo, pensamento negativo para o universo e vai voltar exatamente a mesma linha de pensamento para você. Então, isso aqui é muito importante, tá? Só que para isso acontecer, você precisa praticar, você precisa fazer exercício, você precisa... Então, quanto mais você mergulha em cada ponto, mais conhecimento você tem, e aí você vai conseguir praticar o resumo aqui que eu montei, tá? Mas vamos por partes. Então, tem disponível aí para você já agir, mas caso quiser se aprofundar, convido a fazer parte do Clube Skills, tá? Bom, então tudo parte aqui do pensamento. Só que o que acontece nesse processo? Então, aqui está você e aqui está o universo, que é representado por um espelho, tá? O livro A Lei da Atração, que é na verdade o livro O Segredo, ele entra exatamente aqui. Então, qual que é o objetivo desse livro? Você vê possibilidades. Então, dentro desse processo, ele entra praticamente no ponto final, para que você possa praticar isso.
Só que antes de praticar isso aqui, você precisa ver esse caminho. E é aí que as coisas começam a ficar mágicas. Deixa eu aumentar aqui a porcentagem. Então, o que a gente tem aqui? A primeira coisa, e aí entra também os estudos, né, do desenvolvimento humano, que a gente já faz, é que essa base que fixa, que vai dar a possibilidade de variações, lembra que estou usando aqui um violão como exemplo, tá? Quando você toca o violão, ele vibra, e aí esse som, cada som, o nível de som vai depender muito do afinamento de cada corda, né? Tem os sons mais graves e os sons mais finos. Só que essa base aqui que segura as cordas são os hábitos. O hábito, ele gera o ritmo hipnótico. O que é um hábito? O hábito é uma programação interna e é um processo natural do nosso organismo pela repetição de movimentos semelhantes, ele cria um processo padrão que é não é o paradigma. Então, o que é o paradigma? O paradigma, ele é a programação já pré-definida. Só que nos hábitos você tem a possibilidade de fazer essa programação. Só que uma vez que se estabelece, é como se você entrasse e exatamente esse nome, como se você tivesse hipnotizado, porque você está em piloto automático. Então, o ritmo hipnótico é a condensação desses movimentos, é a condensação do próprio mindset, tá? Então, por isso que é importante aprender sobre isso aqui primeiramente. Mas falar onde que eu posso aprender? Aqui no nosso canal a gente tem um vídeo, vou até mostrar a frente dele aqui. Este vídeo, inclusive, é o vídeo que está na nossa aula do Clube 360 Graus, porque o Clube 360 Graus é onde os empreendedores desenvolvem o mindset empreendedor. E nele, a pessoa primeiro entende o que é o mindset, né? Tá vendo aqui, ó, ritmo hipnótico. Então, todo esse processo que gera o ritmo hipnótico. Então, aqui a gente explica o que é, como que funciona. E tá disponível 100% aí no YouTube para você assistir. Então, é importante entender essa parte porque ela é aqui uma base para tudo isso, né? Se você entende a base, isso ajuda você a ter escolhas, porque se você não se conhece, você não vai conseguir mudança nenhuma, né? E por que saber isso aqui é importante? E aqui a gente puxa o último livro que a gente fez aí, o livro antes desse, né? Que foi o livro da Elaine Orives, que é o DNA Milionário. Porque basicamente o livro da Elaine Orives, ela condensa muito desses estudos, só que é um livro que ele foca principalmente aqui nas escalas das emoções, que é a tabela Hawkins. Então, essa escala vibracional que faz a gente trazer essa analogia com o violão. Porque, dependendo de onde você está vibrando, você está atraindo exatamente aquele nível. E saber sobre isso aqui faz você ficar muito mais esperto ou esperta por conta das escolhas aqui do seu pensamento, tá? E por você estar num ritmo hipnótico, muitas vezes numa vibração baixa, você não tem consciência disso. E isso é perigoso, porque você está hipnotizado naquele ritmo, está vibrando naquele ritmo. Enfim, então entender sobre a tabela das emoções faz toda a diferença, porque um vídeo como esse, por exemplo, te traz, eu estou tendo uma percepção, te traz um contraste. Através do contraste você pode nascer a consciência. Só que se você não tem consciência sobre isso, você passa cego pela vida. E aí você acredita que a vida é o que ela é, pelo aquilo que você vê, aquilo que você sente, só que você não tem um nível aprofundado de conhecimento para mudar a sua realidade. Mas enfim, vamos seguir, né? Então, entender que você pode estar num nível de ritmo hipnótico, por isso que de repente a sua vida não muda de patamar e independente do cenário que você está hoje, porque você precisa muitas vezes reconfigurar o mindset. E para mim, ter refeito esse estudo foi maravilhoso, porque eu consegui ver coisas que não é que eu não enxergava, mas por outras perspectivas em relação até aos próprios negócios, né? Então, por exemplo, quando a pessoa está disposta
a comprar um processo de gestão. Ela tem que estar, por exemplo, vibrando no mínimo aqui de 150 a 175 Hz. Por quê? Ela está num processo de sair dessa parada. O que está abaixo de 125 Hz são as pessoas estagnadas, são pessoas que vivem apenas por sobrevivência, comer, beber, dormir, se reproduzir. Então elas estão vibrando medo, tristeza, apatia, culpa, são pessoas que estão paradas. Essas pessoas não são meus clientes, por exemplo. Então, onde que o meu cliente muitas vezes está vibrando, né? E isso fez sentido para que eu possa, inclusive, configurar a fala com um possível cliente, porque uma coisa que eu enxerguei no nosso negócio é que a gente consegue gerar prosperidade para o cliente. Só que para isso ele precisa passar pelo processo, né? Isso vai aumentar a escala de vibração dele. Por isso que muita gente entra em movimento. Então, quando você entende a escala das emoções, e olha aqui, por exemplo, a frequência do dinheiro. Tudo que existe na vida está num nível de frequência. Então, às vezes você não acessa porque você não está vibrando naquilo. E por que eu não estou vibrando naquilo? Muitas vezes você tem que reconfigurar o mindset de algo para poder acreditar, ter consciência e começar a vibrar nesse patamar, tá? Então, a frequência do dinheiro, por exemplo, está em 540 e 500 Hz, que é a frequência da alegria e do amor. Então, as cores elas vão mudando, que aqui está com base nas cores dos chakras, inclusive, tá bom? A partir do momento que você gera movimento, então, onde que o movimento começa a acontecer? A partir dos 125 Hz, porque quem está com medo, tristeza, apatia, culpa, vergonha, não está na busca, está inclusive reativo. Então, a partir desse Hz aqui, desse 125, é onde a pessoa tem muita chance de começar a entrar em quê? Em movimento. E sim, precisa ter um movimento. Por quê? Nada no mundo é estagnado. O corpo precisa de movimento. Aliás, a palavra cinesiologia tem a ver com o estudo do movimento do corpo, que foi a base para o estudioso Hawkins criar a tabela, tá? Então tá tudo conectado. Então, quando você trabalha o seu mindset, entende as suas escalas vibracionais, fala, ok, o que eu tenho que fazer para mudar? Muitas vezes você tem que realmente voltar para a base. Então, isso para mim fez muito sentido e mostrou que no nosso caso, tanto em nível pessoal quanto profissional, a gente está no caminho certo, tá? E agora, ainda mais com a quântica do nosso lado. Entrei em movimento. O que começa a acontecer? Olha o bumerangue aqui novamente. Você começa a ter pensamentos alinhados com o seu movimento. E aí você naturalmente está tendo acesso ao emaranhamento quântico. O que é um emaranhamento quântico? Significa que está tudo conectado. Então, mesmo se você estiver vibrando aqui, você já está exposto ao emaranhamento quântico, só que você está num nível muito baixo vibracional. Então, se esse é a forma que você vibra no mundo, é como você vê as coisas, o universo vai dizer, beleza, vai refletir, né? Porque o que está aqui na frente? O espelho. Então, se você está andando nesse nível, você está refletindo e criando essa realidade nesse nível. Não quero estar aqui, eu quero mudar. Então, vai ter que voltar para a base, que é o ritmo hipnótico, para poder recondensar. Por isso que programas de desenvolvimento, por isso que um curso muitas vezes pode te ajudar, porque você trabalha o contraste da informação que você carrega. E aí você vai ter que lidar com suas sombras, né? Que tá tudo aqui, tá tudo no mesmo pacote. Então assista o vídeo do Mindset para você entender, tá? Bom, de qualquer maneira, tudo aquilo que eu quero realizar diferente da minha realidade, eu preciso mudar de escala vibracional. Quando você começa a mudar a sua escala e você já estava exposto ao emaranhamento quântico, porque é assim que o universo funciona, você começa a colapsar a função de onda.
que é a função de onda? É o seu movimento mais o movimento do universo, eles começam a se encontrar. Então, se você está nessa escala baixa, você tem o seu elemento, o universo tem o elemento para criar essa realidade nesse nível. Só que então, conforme você vai subindo, você vai colapsando em outros níveis. Então, o segredo é realmente mudar a forma de pensamento. E para mudar a forma de pensamento, você tem que voltar muitas vezes na reconfiguração do seu mindset. De qualquer maneira, colapsou a função de onda, que é a nossa energia mais a frequência do universo, que é igual às centelhas divinas se encontrando. Então, você vai acessar uma das realidades. E aí, qual realidade eu vou acessar? E é aí que a brincadeira começa. Então, entendendo isso aqui, porque você vive isso aqui constantemente, tá? E um dado interessante, ó, a realidade é criada a cada 17 segundos, focar 68 segundos no que quer. Então, existe uma logística reversa para você realmente manifestar a sua realidade. Só que se você não entender por onde parte, você não consegue alterar a sua realidade. Porque senão você vai ficar tentando aqui, quando na verdade você tem que voltar para a base, entender aonde você está vibrando, isso é autoconhecimento, se colocar em movimento, né? Colapsar a função de onda, e é onde os saltos quânticos acontecem. Então, o salto quântico é de um nível para o outro, só que muitas vezes você está aqui, você pode ir para cá. Por isso de salto, você sai de uma realidade para outra, às vezes independente do tempo, mas existe uma mudança grande, que é onde a gente cria as realidades, as outras realidades, né? Então, o que é a cocriação? É o acesso da realidade vibratória. E por que cocriar? Porque você é a imagem e semelhança do Criador. Você tem possibilidades de viver experiências. Só que o seu pensamento tem que ser intencional para isso. A partir do momento que você entende o processo para isso, você tem que começar ou recomeçar esse movimento com algo em mente, com uma intenção, porque senão você joga o bumerangue nesse nível aqui e volta exatamente para esse nível aqui. Então, é complexo? Sim, mas é simples. Então, a gente pode viver o simples passando pelo complexo, tá? E aí, o que acontece aqui? Tudo depende da realidade que você quer viver. Então, no caso específico do livro O Segredo, dentro do conteúdo, eles trazem possibilidades de realidades. Então, o que é muito comum para várias pessoas. Por exemplo, relacionamentos, dinheiro, saúde, mundo, a vida. Então, ele está te dando possibilidades que normalmente as pessoas querem acessar, mas elas não fazem essa jornada para colapsar a função de onda e ter seus saltos quânticos. Então o livro ele entra aqui, só que eu estou mostrando o processo para isso porque realmente é uma jornada. Nós nesse momento a gente está vivendo um acesso a algo que a gente desejou. Então, assim, neste momento, o cenário que eu estou foi colapsado no passado, porque os meus pensamentos me trouxeram para esse momento. Então, o seu momento atual é reflexo de pensamentos passados. Para você ter a experiência de novos ambientes, você tem que começar a gerenciar os seus pensamentos. Então, isso já é por si só desafiante, tá? Bom, então aqui eu acredito que esteja explicado o processo. Aí eu fiz aqui algumas anotações, porque daí é interessante entender, quando a gente fala de onda, né? O próprio universo em si, ele vibra em torno de 540 a 600 Hz. Começa a vibrar nessa escala, que é a escala da alegria e do amor. Então, e da paz. Então, o próprio universo ele parte daqui, pode subir até 1000 Hz, tá? Quando você medita, seu
o seu nível mental, as ondas que já foram medidas, você entra em nível delta, que é de 0 a 4 ciclos por segundo. Olha o que eu disse aqui, ó. Cada hertz equivale a um ciclo de movimento por segundo. E aqui ele está falando, ó, é de 0 a 4 ciclos por segundo. Então, a cada um segundo existe uma volta de uma onda. Só que conforme o nível de onda vai subindo, de delta para teta, de teta para alfa, de alfa para beta, os ciclos por segundos vão aumentando. Então, por exemplo, neste momento, o meu nível mental em beta, eu tô acordada, certo? Então é de 14 a 21 ciclos por segundo, porque dentro daquele curto espaço, ele tem vários ciclos, isso é estar alerta. Só que o universo, ele vibra nesse nível. Então, quando você medita, o seu nível mental, ele desce exatamente para o mesmo nível do universo. E é onde você está entre o silêncio e a morte, que é um vídeo muito interessante que eu vi aqui do Shadaguru, ele explicando para onde você vai quando você realmente alcança esse nível de vibração. Porque você está em vida, mas você não está em morte, porque você está no meio, você está ali conectado com o silêncio, mas você não está parado. É linda a explicação. Mas enfim, aí cada um com suas buscas de informação, porque é muita informação, né? Mas dentro do Clube Skills, a gente trabalha as categorias de habilidade. Existe as soft skills, as deep skills, as business skills, o marketing skills. Dentro da deep skill, que são habilidades profundas, é onde a gente fala sobre o autoconhecimento. Então é lá que você vai encontrar muitas informações além disso que a gente está falando. Por quê? Porque isso é vida. Se você não entender a vida, você não vai entender como desenvolver habilidade. E, consequentemente, você não vai conduzir nada na sua vida. Então, a gestão, ela vai muito além de papéis, ela vai muito além de organização. Aliás, quem fala isso não sabe o que é gestão, então a gente pega a pessoa pela boca mesmo. E tá tudo bem não saber, a gente tá aqui para explicar, né, para ensinar. E tudo isso aqui cria o seu campo magnético pessoal. Por quê? Os seus pensamentos, os seus movimentos, seu modus operandi, né? O seu ritmo hipnótico cria em você o seu campo magnético e esse campo é o que vibra, né? É o que faz você estar em determinadas escalas. Eu já cheguei em escalas mais baixas, hoje eu estou em escalas maiores e estou buscando aumentar o meu nível, né? Por conta das experiências que eu quero viver. Então, por onde começar? Que eu vou aumentar? Lembrando que o vídeo é um guia aí, mas nada como se aprofundar, né? Primeira coisa, isso vem do Ho'oponopono, é você ser responsável 100% pelo que existe no seu mundo, de positivo e negativo. De você reconhecer, isso é aceitação de que tudo que existe nesse exato momento na sua vida foi você que criou. E olha que interessante, o ambiente fala muito sobre o que tem dentro de você. É uma coisa incrível. Então, é isso. Eu sou 100% responsável? Sim, ok. Pega pra você esse BO aí. Segundo, em tudo dai graças. Porque nem sempre você vai ter tudo aquilo que te agrada na sua realidade. Só que até isso pode ser um benefício. Só que por você não identificar isso, não ter uma visão ampliada, então nunca reclame de nada. Isso está na Bíblia. Dai graças em tudo dai graças. Terceiro, é hora de aprender a perdoar. E é aí que muita gente para na terceira. Por quê? Fala, não, eu sou responsável 100% pela minha vida. Tudo que é bom, que é ruim. Ok, não reclama. Ok, só que agora você vai precisar perdoar. Principalmente aqueles que te feriram. E é onde muita gente está pegado. Então, se você foi vítima, olha só que eu ouvi isso da professora Lucilena Galvão essa semana. E eu achei muito interessante. E se você pensar dessa forma, talvez
para você seja mais fácil perdoar. Se você foi vítima de algo, foi para frear uma possível predisposição de você fazer o mesmo. Então lembre, em tudo dai graças, mesmo a dor, porque é fácil amar o que faz bem. Eu quero ver na falta, quando você não tem, quando estão pisando no seu calo. Então é a prova dos 9. Então muita gente tá preso, e eu estive muito tempo presa nesse nível, por não perdoar. E é soltar mesmo. Soltar tá tudo no mundo. Se está tudo no mundo, o bem ou o mal é por algum propósito. Quarto, limpeza emocional. Por quê? A sua programação mental, o seu mindset pode estar cheio de resquícios de sombras emocionais. Então, para você realmente vibrar em outros níveis, precisa se limpar. Então, aqui entra reprogramação, desbloqueio energético, limpezas emocionais, terapia, precisa fazer a limpeza. Então, muita gente pode estar parado no terceiro passo e no quarto passo. E por isso que não avança. Aí você quer fazer algo lá na frente, e aí você fala, putz, meu salto quântico não está acontecendo, meu colapso da função de onda, eu não estou tendo resultado, né? Que é o que eu não estou vendo resultado. Aí você fala, analisa o processo. E muitas vezes não está tendo resultado porque não perdoou, não fez limpeza, não está dando graças, não agradece por nada. Não está sendo responsável pela própria existência, fica terceirizando a culpa nas coisas. Então é só fazer o processo reverso, né? Mas se ainda assim você passar por aqui, qual realidade você deseja? O que vai fazer você subir a montanha, né? Que é a parte de definir o que se quer e desejar e ter imagem sobre isso. E o sexto passo é o eu sou, tornar-se consciente do que é. Aí no curso dentro do Clube Skills, lá na Deep Skills, a gente tem esse exercício que é a árvore do eu sou. Você pode desenhar uma árvore, só que como se fosse o fruto, você vai colocar eu sou o que você quer. Eu sou amada, eu sou próspera. Então é a árvore do eu sou, porque o eu sou é tudo que existe. Por isso que aqui precisa ter às vezes aumento de consciência, tá? Porque se você tá vendo isso a primeira vez, você vai falar, nossa, eu não faço ideia de como fazer isso. Tá tudo bem. Por isso que o link tá aí embaixo. Precisa se predispor a aprender, senão vai ficar vivendo de dica e de vídeo e não vai executar. Suas intenções geram pensamentos que ativam suas emoções e vibração. Gerencie a sua polaridade. Se você assistiu o vídeo que eu fiz já sobre o Kybalion, você vai entender bem isso, porque o Kybalion praticamente está falando das leis que existem no mundo para a gente poder surfar nessas leis. Só que praticá-las, elas estão aí no nosso dia a dia. Se você não conhece, você não faz uso. Se não faz uso, não tem resultado. Centelha divina se conecta com a alegria. Então, dentro de você, e isso é dito no livro Inteligência Positiva, o seu mestre interno, né, o seu gênio interno, é o que é conhecido como centelha divina, ou seja, o seu Deus interior. Só que para você muitas vezes acessá-lo, você tem que aumentar o seu nível vibracional. Então você pode treinar isso meditando, porque quando você vai em busca do silêncio, mesmo em movimento, você vai encontrar o gap entre a terra, entre a vida e a morte, tá? Esse na verdade é o objetivo. Agradeça, solte, tenha fé, pratique a vibração para a nova realidade, atravesse a ponte. Esse atravessar a ponte, porque eu associo fé a uma ponte invisível. Então, o que é fé? É uma ponte invisível. Atravesse. Só que você não está vendo, mas você tem que acreditar. Então, isso é um salto quântico muitas vezes. Então, você vai ter saltos quânticos quando você atravessar as pontes invisíveis. O 10º, entre no fluxo, invista e receba, você é merecedora. Isso aqui literalmente é pular. Como que eu vou investir sem ter? Então, o pensamento deve sempre se conectar com aquilo que você deseja. Só que para isso você tem que sentir ser e fazer movimentos como se já fizesse. Isso é atravessar o ponte invisível.
E o 11º é potencialize com técnicas disponíveis, que no caso lá no livro da Elaine Ourives, o DNA Milionário, ela tem diversos exercícios para serem vistos e praticados. Bom, este vídeo era para compartilhar com você exatamente esse aprendizado macro e como que os livros estão conectados aqui, os últimos, né, que eu fiz mapa. Porém, é um conhecimento para ser vivido, praticado, tem que ser vivido, senão você não sente realmente. Então, assim, aqui eu chego até aqui com esse vídeo e com essa disposição em dizer, olha, se você quer fazer uso disso, compre os livros que eu li e os livros que eu estou indicando aqui para você ter sua própria experiência. Mas se ainda assim você quer passar pelo processo junto com a gente para ter essa experiência, também tá o link aí embaixo, que daí já o objetivo é entrar no Clube Skills, tá? Porque é lá que a gente vai poder explorar muito mais informação, que você pode sentir isso e você vai ter conexão com outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo, tá? Como a gente. Então, são escolhas. De qualquer maneira, eu agradeço a sua atenção até aqui. Eu espero que esse conteúdo possa ter contribuído com a sua existência. Eu fiz o meu melhor até esse momento, construí um diagrama para você visualizar tudo isso. E a gente, além de visualizar, já estamos criando outras realidades aí para serem vividas. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.